E vamos embora, pessoal. Palpites de domingo. E no momento que estou gravando esse vídeo, não tivemos nenhum resultado de sábado, tá? Porque estou gravando antecipado. Já como eu disse para vocês, estou indo para Sampa esse fim de semana. Então, os jogos só de domingo, tá? Antes de passar para vocês as dicas, eu quero recomendar para vocês o meu grupo gratuito no Telegram. Lá eu mando dicas adicionais dessas que estão aqui no vídeo. Também seleciono as melhores supercotações das principais casas que a gente tem disponíveis. Então, tem bingo também. A tripa de artilheiros vai estar lá. Então, o link no primeiro comentário fixado. E vamos rodar a vinheta para passar para vocês os jogos deste domingão. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinado aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro confronto do dia. Jogo do Chelsea contra a equipe do Ipswich. O Chelsea precisa muito de vencer aqui. A disputa pela Liga dos Campeões está muito acirrada. Newcastle tem um jogo hoje diante do United, está babando. O City pega o Crystal Palace. O Aston Villa, o Southampton. Então tá todo mundo aqui brigando por uma vaga na quarta colocação. E ainda secando o Nottingham, né? Já que o Arsenal praticamente está garantido aqui com a segunda colocação. Então a gente pode dizer que tem uma, quiçá duas vagas aqui em aberto. E muitos times gigantes brigando, Chelsea, Newcastle, City, Aston Villa. Realmente, essas últimas rodadas da Premier League vão ser impressionantes. O Chelsea ele vem de um empate decepcionante diante da equipe do Brentford. E foi mais um jogo que o Chelsea não conseguiu jogar bem fora dos seus domínios. Em casa as coisas têm dado certo, mas fora de casa não é tão legal assim. Se eu não me engano, o Chelsea venceu um dos últimos 9 jogos fora dos seus domínios na Premier League. O time no meio de semana conseguiu também pegar o Legia Varsóvia, venceu por 3-0, vitória protocolar. O Chelsea é o grande favorito ao título dessa competição. E um time que tem uma prospecção de futuro muito boa, porque tem muitos jogadores jovens, um time que ainda está encaixando e ainda assim já está conseguindo resultados interessantes. Cole Palmer vai estar lá no meio campo hoje, com o Sancho na direita, Madueke e o Jackson. A única baixa relevante é a do Mudryk, que está suspenso. O adversário, por sua vez, é o Ipswich, que até conseguiu dar uma estrelada aqui diante do Bournemouth e sonhar que ia conseguir escapar, mas no jogo sequente, jogo de 6 pontos diante do Wolverhampton, acabou sendo derrotado e aí praticamente decretou o seu rebaixamento, porque agora são 12 pontos para poder tirar isso em 7 rodadas, é praticamente impossível. Então os 3 times que subiram da Championship serão os 3 rebaixados nesta Premier League. O Ipswich está fazendo até alguns confrontos movimentados, né? A maioria dos jogos das equipes com muitos gols aqui, e o time conseguindo fazer muitos gols, embora tenha sofrido muitos gols. Eu ia pegar o mais de 2,5 gols nesse jogo, pessoal, por conta dessa movimentação dos jogos do Ipswich. Mas uma coisa que me tirou aqui foi o desempenho do Chelsea em casa, que tem sido muito consistente e com principalmente uma defesa muito sólida. Então, são 5 dos últimos 10 jogos ele sequer sofreu gols em casa e algumas vitórias apertadinhas assim. Então eu vou recomendar aqui a vitória ao vivo do Chelsea diante do Ipswich, que eu acho que até vem primeiro do que os gols e eu me sinto mais confortável aqui porque o desempenho do Chelsea é muito melhor sólido e a oscilação ela vem fora de seus domínios. E o Ipswich, ele até faz umas gracinhas aqui fora de casa, mas é um time muito frágil, uma das piores defesas, acho que não consegue segurar o Chelsea não. Então Chelsea ao vivo é a minha primeira dica pro dia. E no segundo jogo a gente tem o Liverpool recebendo a equipe do West Ham. O Liverpool deu uma tropeçada no último jogo, né, diante da equipe do Fulham, poderia ter colocado as duas mãos na taça e agora, né, acho que se ele vencer aqui, aí não tem muito o que fazer. Mas o momento é de oscilação. O Liverpool perdeu 3 dos últimos 5 jogos, eliminado na Champions, na Carabao Cup e ainda perdeu para o Fulham aqui depois de ter largado na frente. Então, o alerta está aceso. O grande ponto é que o Arsenal não consegue mais reagir, né? Não fosse uma vantagem tão grande assim, de 11 pontos no momento, e o City tivesse uma temporada tão ruim, esse campeonato estaria ainda em aberto. Mas o Liverpool deve sim terminar com a taça e nada melhor do que um confronto em casa diante de um West Ham, que é um time muito frágil para poder voltar aqui ao caminho das vitórias. O West Ham só 2 vitórias nos últimos 10 jogos, um time que embora tenha melhorado um pouco seu desempenho, porque voltaram jogadores interessantes, o Ward-Prowse voltou a compor o meio campo junto com o Salsic, o Paquetá, Bowen, Kudus e o Füllkrug lá na frente. O Füllkrug foi contratado, ficou como baixa durante boa parte da temporada. Ainda assim, é um time mais competitivo, mas com muitos problemas no lado defensivo. Então, embora tenha melhorado o desempenho, ainda é um time muito frágil. Eu não confio no Liverpool mod de 1,30, não colocaria nem em bilhete. Mas aqui também, se possibilitar o Liverpool ao vivo, é o que eu mais gosto e é a minha indicação para vocês, tá? Fora isso, se fizer gol antes, se não der para poder pegar, paciência, porque o Liverpool também não está merecendo, mas confiar no West Ham com a temporada pífia que esse time fez, estando aqui na 16ª colocação,
com apenas 9 vitórias e 52 gols sofridos nessa temporada, não vai ser o que eu vou confiar também. O Wolverhampton tem um confronto aqui muito importante diante da equipe do Tottenham. E o Wolverhampton vem numa sequência muito forte, né? São 4 jogos seguidos de Premier League sem vencer, com 3 vitórias seguidas. Mas asterisco gigante aqui, né? Vitória sobre o Southampton, o último colocado, sobre o Ipswich, o penúltimo colocado, e sobre o West Ham, que não está jogando nada. Então, assim, o Wolves venceu, mas a mim ainda não me convenceu. Mas eu também tenho falado durante toda a temporada que o Wolverhampton não tinha time para poder cair, que era um time que desempenhava muito melhor do que os resultados estavam aparecendo. E agora ele vai ter um confronto aqui diante da equipe do Tottenham, que é um confronto acessível na minha visão. Por quê? Porque o Tottenham está focado na Liga Europa, não venceu o Frankfurt e ele precisa de um título porque o seu treinador prometeu e vai ter que cumprir. O Tottenham fez um jogo muito desgastante no meio de semana, saiu atrás, correu muito para poder empatar e na Premier League não tem mais o que fazer. Ele não chega aqui em cima, também não cai, então deve até poupar aqui alguns atletas, até que teve problemas de lesão durante toda a temporada. Então, por conta disso, o Wolves fica favorito na minha visão e ainda a gente tem um empate anula. Eu gosto dessa dica aqui com o Wolverhampton e eu vou nessa para vocês, tá? Para poder finalizar a Premier League, temos aqui Newcastle United. E mais uma vez, a gente viveu para ver o Lyon favorito diante do United e agora a gente vê o Newcastle com odd de 1,66, meus amigos, diante da equipe do United. E eu vou te dizer, o Newcastle tem grandes chances de vencer. Arrancada absurda do time nas últimas rodadas, título na Carabao Cup aqui, vitórias seguidas na Premier League, são 3, inclusive fora de casa. O atacante sensação dessa Premier League, que é o Alexander Isak, ele teve algum problema físico recentemente, que até limitou a atuação dele no último jogo diante do Leicester, mas ainda assim, muito gabarito. Ainda tem o Murphy, que tá jogando muito bem também, e o Barnes, ainda entra o Anthony Gordon, que é dúvida pro jogo, mas muito bom. O Tony ali meio campo com o Joeton, Bruno Guimarães. Cara, time encaixadinho esse do Newcastle para poder pegar um United que tá na mesma situação do Tottenham, né? Foco na Liga Europa, oscilando na Premier League, não sobe nem desce, deve poupar jogadores também por conta de desgaste físico, por conta de também o foco na competição, e o United tem convivido com lesões durante boa parte da temporada, inclusive ainda está com uma lista aqui de 7 desfalques para esse jogo, então por conta disso também eu vou no Newcastle. Mas pessoal, a cotação tá 1,66 pro Newcastle, e aí na minha visão fica um pouquinho complicado, né? Eu não vou chorar o menos 0,25 porque vai demorar demais para poder chegar lá. Mas uma choradinha marota para poder buscar esse 1,80 do Newcastle, isso eu vou fazer, tá? Então eu vou recomendar para vocês aqui, meus amigos queridos, a vitória do Newcastle ao vivo a partir de 1,80, no momento tá 1,65. Vamos esperar um pouquinho para poder entrar. Se não der paciência, 1,55 é a linha justa na minha visão. Atalanta e Lazio, pessoal, no campeonato italiano, esse confronto aqui também é muito importante. É um duelo aqui que quem vencer vai ficar numa condição muito boa de voltar para a Liga dos Campeões. A Atalanta estava numa sequência muito forte, mas ela vem numa queda brusca que ela perdeu os últimos 3 jogos. Ela perdeu o clássico diante da Inter, perdeu para a Fiorentina e perdeu para a Lazio. 3 jogos também que ela não conseguiu marcar gols, e é um dos ataques mais fortes que a gente tem na Itália. Então o time está num momento aqui muito questionável e vai enfrentar o Bolonha, que vem numa campanha simplesmente absurda em termos de desempenho. O Bolonha já está aqui com uma derrota só nos últimos 10 jogos, vencendo tanto dentro quanto fora de casa. Sai atrás, consegue empatar. Na frente consegue se manter. Então assim, o Bolonha hoje é um adversário muito duro. Para poder piorar, a Atalanta simplesmente venceu um jogo só nos últimos 10 jogos em casa. Então a Atalanta ela vem tropeçando nos momentos mais decisivos, enquanto o Bolonha, como eu falei, vem numa sequência muito sólida. Então hoje, se você olhar estatisticamente, em termos de desempenho, em termos de análise tanto objetiva como subjetiva, de momento das equipes, de qualidade dos jogadores, algumas lesões pro lado da Atalanta, não tem como a gente comprar esse favoritismo aqui da Atalanta. Eu achei muito exagerado esse favoritismo da Atalanta. Então possibilitando aqui o handicap 0,75 do Bolonha a 1,65. Se perder por um gol, metade da aposta ainda é reembolsada. E eu vou recomendar esse 0,75 do Bolonha aqui. Tem gols da equipe do Bolonha também, que está marcando muitos gols fora de casa também. Uma sequência simplesmente absoluta. É um dos melhores futebols que estão sendo jogados na Itália no momento. É o do Bolonha, com uma defesa muito sólida também. A gente conseguiu um gol, a gente fica muito bem posicionado, até porque a Atalanta, ó, 1, 2, 3, 4, 5... dos últimos 10 jogos, sequer conseguiu fazer gols. Então, para mim, o valor tá no lado do Bolonha, embora eu respeite a qualidade da Atalanta, mas essa odd aqui, para mim, ela não existe, não. E no segundo jogo aqui, pessoal, a gente tem a Lazio recebendo a equipe da Roma. Esse confronto também
muito importante, tá? Valendo aqui também classificação para a competição europeia. A Lazio 55, Roma 53. A arrancada da Roma é absoluta na competição, né? Um dos times mais quentes do momento. E vai pegar uma Lazio que está em uma disputa de Liga Europa, onde ele acabou de tomar um 2-0 sonoro diante da equipe do Bodo. E a Lazio até conseguiu vencer a Atalanta, mas isso diz mais mal sobre a Atalanta do que do desempenho da Lazio, que vem sido muito titubeante nos seus jogos, inclusive nos jogos em casa. Olha quantos jogos aqui a Lazio não conseguiu vencer. São 8 dos últimos 10 jogos o time não venceu. Então o time vai fazer o quê? Ele vai focar na Série A, ele vai tentar poupar para poder tentar reverter na Liga Europa, porque ele tem chance diante da equipe do Bodo. Fato é que vai ter um pouco de desgaste, vai enfrentar um time que não tem desgaste, que já foi eliminado, né, para o Bilbao, que vem de um empate com a Juventus, mas são 8 vitórias nos últimos 10 jogos, vários desses jogos sem sofrer gols e com um ataque simplesmente voando, com o El Shaarawy e com o Dovbyk comandando muito bem também, e além do Solé. Como nos clássicos diretos, inclusive, dessa temporada, a Roma venceu e na temporada passada também, eu vou no empate na luta da equipe da Roma. Eu acho que se tiver um vencedor aqui, vai ser a Roma em melhor momento, melhor fisicamente e contra uma Lazio que vem titubeante. Eu gosto das chances da Roma e vou nesse empate na nula. Indo para o campeonato alemão, meus amigos, a gente tem aqui primeiro jogo o Stuttgart contra a equipe do Werder Bremen. E o Stuttgart, ele tá aqui, caiu bastante, né? Mas ele ainda tem condição de voltar para a briga de disputa de competição europeia, porque ele está apenas a 4 pontos do Gladbach no momento. E o Werder Bremen também tem 39, então é um confronto aqui muito importante para as pretensões de ambos. Depois de uma oscilação aqui, onde o time ficou 6 jogos sem vencer, ele já conseguiu uma vitória muito imponente diante do RB na Copa e depois venceu 4-0 o Bochum. A gente, inclusive, estava nesse empate anula aqui do Stuttgart. O Werder Bremen vem numa sequência muito boa de 2 resultados muito bons. Uma vitória diante do Frankfurt e uma fora de casa diante do Kiel. Mas a toada, embora seja positiva nos últimos 5, no geral não é muito boa. Eu gosto das chances do Stuttgart aqui neste confronto, mas achei um pouquinho exagerado esse 1,63 aqui do Stuttgart. Como o desempenho do Stuttgart em casa não é o melhor desempenho do mundo, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, é um desempenho oscilante. E o desempenho do Werder Bremen fora de casa é até honesto, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, também um pouco oscilante. O melhor mercado para mim, pessoal, acaba virando o mercado de gols, porque a gente tem aqui 2 ataques muito produtivos e 2 defesas que são titubeantes. Então, o que eu vou recomendar nesse jogo para vocês é o nosso bom e velho mais de 2.5 gols, né? A linha tá em 3,5, a gente vai pegar o 2.5 lá, tem 2 gols do Stuttgart, 1 gol do Werder Bremen e tudo mais. Vamos em gols aqui nessa partida. No outro jogo do campeonato alemão, a gente tem o Frankfurt recebendo a equipe do Heidenheim. O Frankfurt tá vendo todo mundo aqui, ó, babando na vaga dele de Liga dos Campeões. E ele está oscilando em termos de resultado recente, né? Inclusive venceu só 2 dos últimos 5 jogos, mas conseguiu um bom empate diante do Tottenham. É complicado pegar esses jogos que o time joga no meio de semana, porque tem desgaste, esses times não têm tanta profundidade de elenco para poder mudar, mas o Heidenheim é uma das equipes mais fracas que a gente tem no campeonato alemão. Ele conseguiu 2 vitórias seguidas aqui que foram muito importantes, perdeu apertado para o Leverkusen aqui no finalzinho, e ele está a 4 pontos, né, da zona de salvação, que é o São Paulo. Então, assim, ainda dá para poder sonhar. Mas o grande ponto, e por conta do ataque também, que é um ataque que produz gols, a defesa, que é muito fraca, sofre muitos gols. Esse confronto, simplesmente, o Frankfurt, ele não pode vacilar, porque se ele se complicar aqui de novo, ele vai dar uma degringolada. O jogo diante do Tottenham também é complicado. Então, assim, eu vou no Frankfurt menos 0,25 muito por conta da necessidade desse time nessa partida. Um must-win muito grande e uma equipe que tem muito mais qualidade. Então, o Frankfurt, ele conseguiu eliminar com muita propriedade a equipe do Ajax, né, na última, vencendo tanto fora quanto em casa. Fez um jogo muito digno diante do Tottenham e fez atuações boas recentemente. Então, por mais que os tropeços tenham vindo contra alguns adversários bobos, como o próprio Werder Bremen, o próprio Union Berlin aqui, tem derrotas também contra Bayern e derrota contra Bayern e Leverkusen. E o Heidenheim, embora tenha dado umas estreladas aqui, eu acho que não consegue segurar esse time não, então eu vou no Frankfurt menos 0,25 ao vivo e essa é a minha dica. No Brasileirão, pessoal, eu tenho dica para praticamente todos os jogos. O único jogo que eu não tenho dica é o Fortaleza Internacional, porque eu queria mandar menos gols, mas a linha tá baixa. E esse time do Fortaleza eu ainda tô tentando entender o que ele é, porque ele fez uma partida diante do Fluminense que foi boa, mas ele sofreu muita chance. Depois ele tomou a tamancada do Racing e contra o Mirassol ele foi fuzilado em termos de cantos e finalizações e acabou cedendo o empate. Embora tenha muita qualidade dentro dos seus domínios, como foi a temporada passada inteira, eu preciso de ver um pouco mais. E o Inter já
tá chegando uma questão que é a quantidade de jogos muito grande em relação ao Inter, né? É uma invencibilidade muito grande, desempenho em casa muito bom, mas a sequência de jogos vai começar a pesar, então tem boa chance do Inter dar uma poupada aqui. Então vou esperar um pouco a escalação para ver o que eu faço nesse jogo, tá? No jogo do Bahia contra o Mirassol, pessoal, o Bahia já deu a descansada que ele queria diante do Santos, foi lá, venceu o Nacional fora com uma ótima atuação. Esse Bahia, pô, vou falar com Pulga, com o Juba, com o Lúcio Rodrigues, cara, é muito bom. Inclusive o Lúcio Rodrigues é uma das unanimidades minhas, a tripa de artilheiro da rodada. Ele vai estar, eu não sei os outros dois ainda. Mas eu acho que o Bahia vem em casa muito imponente, quase que invicto essa temporada. O jogo que perdeu foi que poupou, depois meteu foi 5. Então, embora ele tenha deslizado aqui nos últimos 2 em casa, ele foi muito forte diante do Corinthians, fuzilou o Corinthians e teve um expulso. Se não fosse assim, ia ganhar de 2, 3. Contra o Inter também criou bastante chance, mas acabou sofrendo o gol. Então o desempenho no geral em casa é muito bom. O Mirassol basicamente só faz perder, né? Nos últimos 5 fora de casa perdeu. Não é um time tão ruim assim quanto as estatísticas apontam. Acho que o Mirassol até tem condições de finalizar. Eu gosto de pegar a finalização do Mirassol. Peguei defesa do goleiro lá no meu grupo, inclusive. Mas é um time mais limitado em relação ao Bahia. Chega melhor fisicamente por conta da sequência de jogos. Mas acredito que não consegue segurar o Bahia no Barradão, não. E o 55 eu não vou, mas vitória do Bahia ao vivo aqui é o mais indicado e minha dica para vocês. O São Paulo pega o Cruzeiro, e aqui se o São Paulo não vencer, pessoal, aí o Zubeldia vai, ó, dá tchau. Se no momento que eu já tô gravando esse vídeo já não rodou, né? O São Paulo fez jogos interessantes, podemos dizer assim. Diante do Tajeres conseguiu uma vitória magrinha, mas muito importante. Diante do Galo, foi muito seguro, fez o gol que foi anulado. Então, assim, foi o terceiro jogo que o São Paulo não fez gol. E aí, diante do Alianza Lima, parecia que era uma vitória protocolar. Eu confesso pra vocês que tava 2-0, eu tava tão cansado que eu fui dormir. E aí tava faltando um escanteio pra poder mandar, para poder bater um bilhete que eu tinha enviado lá no canal. Na hora que eu acordei e olhei, eu falei, caraca, 8 escanteios de São Paulo, deu bom. Aí eu subi e falei, caraca, 2-2. Então, assim, o São Paulo tirou o pé, foi assim. O time da Alianza Lima não é tão ruim assim, mas não era pro São Paulo ter perdido. O grande ponto é que é uma sequência de resultados e de jogos que o São Paulo não joga tão bem. Isso vai incomodando, né? São só 3 vitórias nos últimos 10 jogos, o desempenho em casa tem sido titubeante. Mas hoje o São Paulo tem o adversário ideal para ele poder conseguir o caminho das vitórias, porque o Cruzeiro é um adversário muito fraco fora de casa. Eu sei que teve um expulso diante do Inter aqui e tudo mais, mas é o presidente se metendo e falando que a contratação não foi boa. Fato é que esse time do Cruzeiro, ele não deu liga mesmo. É um time que parece desajustado, já estão pedindo o treinador para poder sair. A derrota no meio de semana é assustadora. Então, assim, o projeto do Cruzeiro, ele parece que está desandando. Óbvio que o time tem qualidade para poder chegar e vencer o São Paulo, mas é muito difícil que isso aconteça numa toada do que a gente tem visto do Cruzeiro, com desinteresse, com os jogadores que não estão rendendo tão bem. Então, assim, parece que o elenco foi mal montado. Então, assim, eu tenho visto os dois times oscilantes, mas eu tenho visto coisas positivas do São Paulo e eu não tenho visto muitas coisas boas em relação ao Cruzeiro. A vitória diante do Mirassol também não foi uma vitória muito imponente. Os 2 jogos contra o América foram horríveis. O jogo contra o Inter, teve o expulso aí, então dá uma minada. E os times da Sul-Americana não estão botando tanta fé assim. Mas o São Paulo, desses empates todos que ele teve aqui, vários podiam ser vitória. O momento do São Paulo podia chegar muito melhor. O jogo contra o Palmeiras aqui, aquele pênalti esquisito. Contra o Sport, Caleri perdeu um pênalti, o São Paulo teve chance, poderia ter vencido. Venceu o Tajeres, poderia ter vencido o Galo, que o jogo foi anulado. E, teoricamente, era um jogo também diante do Alianza Lima. Então, os resultados não estão refletindo que o São Paulo está jogando melhor do que os resultados. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, como estão possibilitando aqui o menos 0,25, eu vou nessa. Se fosse uma vitória do São Paulo a 1,80, eu não ia não, mas 0,25 deixa a gente bem defendido aqui. E eu gosto dessa dica, tá? Grêmio e Flamengo, pessoal, a gente tem aqui 2 times em toadas também um pouco diferentes. O Grêmio jogou no meio de semana, conseguiu vencer por 2-0, mas não encantou, perdeu por 2-0 pro Ceará lá, não fez um jogo muito bom. Na Sul-Americana, favorito obviamente ao título, né? E ganhou do Galo na estreia. É aí que tá o ponto, né? O Grêmio não jogou para poder ter esses resultados todos. Eu tenho muita dúvida em relação ao Grêmio. Defesa do Grêmio, o goleiro é quem brilha na maioria dos jogos, cede muitas chances, mas ofensivamente também consegue pressionar. E o Flamengo vive um momento de oscilação também, porque não jogou muito bem nem diante do Inter, nem diante do Táchira, que é um adversário fraco venezuelano, venceu na Bacia das Almas do Bahia e perdeu do Central Córdoba, meio que se complicando na Libertadores um pouco, né, com esse jogo, porque todo mundo deve vencer o Táchira. Então o Flamengo vai ter que buscar esses pontos aqui fora dos seus domínios. Eu acredito que o Felipe Luiz consegue reverter essa equipe, tem muita qualidade e mais estrutura no lado defensivo. Eu acho que aqui está a grande diferença. As cotações subiram para o Flamengo
E eu vou recomendar aqui o empate anula do Flamengo diante da equipe do Grêmio. Eu vejo o Grêmio com problemas defensivos e o Flamengo um pouco mais acertado. Então, embora o Grêmio em casa seja forte, do jeito que estão as cotações, eu achei que ia vir mais baixo para o Flamengo e eu gosto desse empate anula. Fluminense e Santos, pessoal, são dois times aqui que eu tenho bastante dúvida em relação ao desempenho. Essa vitória do Fluminense aqui de 5-0 contra esses juntados aqui não quer dizer nada para mim. O Fluminense trocou de treinador, chegou o Renato Gaúcho. A prospecção é sim de melhora, é um time que tem qualidade, bons jogadores. Mas também não morro de amores, tá? Tem problemas também de meio campo e defesa na minha visão. O Santos é a mesma coisa. Eu acho que o Santos corre o risco de brigar para não cair, tá? O Neymar, ele não vai jogar direito o campeonato inteiro, porque, gente, a gente tem que aceitar que essa é a realidade do Neymar no momento. Ele joga 1, 2, 3 jogos, ele vai ter uma lesão, ele é bichado, a verdade é essa. Então, assim, com todo respeito ao craque que é, não contem com ele para a campanha do Santos essa temporada. E o Santos se reforçou até bem nessa competição. Mas os resultados não vão vir muito, porque o Santos ainda tem que juntar esses jogadores todos que chegaram e fazer um time a partir daí, o que não é algo tão rápido. Então o Santos perdeu de virada para a equipe do Vasco, depois teve vencendo o Bahia por 2 vezes, sofreu um empate, um Bahia quase que reserva. Então eu vejo um Santos com muita dificuldade, mas também com qualidade. Então eu gosto dos gols nesse jogo, eu vou pegar o mais de 1.5. São dois times aqui que não me encantam, mas ofensivamente produzem bem, e é um jogo de necessidade de vitória de ambos aqui também. Então eu gosto mais do que vitória do Fluminense, que pela cotação aqui eu acho baixo, tá? Mas também no campo dupla chance do Santos, então vamos nesse mais de 1.5. Para poder finalizar, meu galão diante da equipe do Vitória, e o galão 19º no campeonato, 1 pontinho só, tá na hora do Galo deslanchar. O Galo conseguiu diante do Iquique um 4-0, também não me diz muito, porque o Iquique é um adversário muito frágil, mas o Galo deu uma resposta pro seu torcedor, uma resposta pra diretoria, tem questão de salário atrasado, mas os jogadores têm que receber e bala lá para poder pagar, o Galo tem. O Galo produziu bem diante da equipe de São Paulo também, foram muitas finalizações, foram 12 escanteios só no segundo tempo, e o Galo tem condições de vencer, o que é um dos times mais fracos desse campeonato. O Vitória parece que confiou demais uma montagem de elenco e num técnico que eu particularmente acho fraco. Conseguiu salvar o Vitória, mas a campanha no estadual não foi muito boa. Chegou porque, cara, não tem outro time lá na Bahia para poder enfrentar eles. E na Copa do Nordeste aqui também já tomou taca. Então, assim, perdeu de 2-0 pro Juventude na estreia, perdeu pro Flamengo, e a toada vai ser essa aí de brigar pelo rebaixamento e se safar. Fora de casa é fechar um time contra-ataque. No ataque ainda tem muitas dúvidas. Os 4 jogadores de frente estão na dúvida. Vai jogar o Janderson, vai jogar Michel. Cara, tá bem com o Wellington Rato e tudo mais. Enfim, o Galo tem boas condições de vencer. E o 1,55 também não vou. Vitória do Galo ao vivo é o mais indicado. Esses são os meus palpites para domingão, beleza? Então essas são as minhas dicas e muitas outras mais vão estar lá no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, e se você não participa do nosso Telegram, link no primeiro comentário fixado, beleza? A gente se vê no próximo vídeo aí, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas, e que seja um excelente final de semana.